Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 6. Hoje vamos ler todos os versos do capítulo sem significado. São 43 versos, 45. Eu vou ler um resumo dado por Prabhupada e então todos os versos, um pequeno comentário. Se alguém tiver alguma dúvida também pode perguntar depois. Como se descreve neste capítulo, o Prajapati Daksha gerou 60 filhas no ventre de sua esposa Asikni. Para aumentar a população, estas filhas foram dadas em caridade a várias pessoas. Uma vez que tais descendentes de Daksha eram mulheres, Narada Muni não tentou conduzi-las à ordem de vida renunciada. Assim, as filhas foram salvas de Narada Muni. 10 das filhas foram dadas em casamento a Dharmaraj, 13 a Kashyapa Muni e 27 a Chandra, o deus da lua. Dessa maneira, distribuíram-se 50 filhas, e das 10 filhas restantes, 4 foram dadas a Kashyapa e 2 a cada um destes, Bhuta, Angira e Krishaswa. Deve-se saber que foi devido à união dessas 60 filhas com várias personalidades insignes que todo o universo foi povoado com várias espécies de entidades vivas, tais como seres humanos, semideuses, asuras, feras, pássaros e serpentes. Então agora vem a leitura na sequência de todos os 45 versos, tá bem? Shri Shukadeva Goswami disse: Meu querido rei, depois disso, a pedido do Senhor Brahma, o Prajapati Daksha, que é conhecido como Prachetas, gerou 60 filhas no ventre de sua esposa Asikni. Todas as filhas tinham muita afeição pelo seu pai. Ele deu 10 filhas em caridade a Dharmaraj, Yamaraj, 13 a Kashyapa, primeiro 12 e depois mais uma, 27 ao deus da lua e 2 a cada um destes, Angira, Krishaswa e Bhuta. As outras 4 filhas foram dadas a Kashyapa, assim Kashyapa recebeu ao todo 17 filhas. Agora, por favor, ouve enquanto declino os nomes de todas essas filhas e de seus descendentes que povoaram todos os 3 mundos. As 10 filhas dadas a Yamaraj chamavam-se Bhanu, Lambha, Kakud, Yami, Vishwa, Sadhya, Marutvati, Vasu, Muhurta e Sankalpa. Agora ouve os nomes de seus filhos. Ó rei, um filho chamado Devarishabha nasceu do ventre de Bhanu, e ele gerou um filho chamado Indrasena. Do ventre de Lambha veio à luz um filho chamado Vidyota. Ele gerou todas as nuvens. Do ventre de Kakud veio à luz o filho chamado Shankata, cujo filho chamava-se Kikata. De Kikata vieram os semideuses chamados Durga. De Yami nasceu um filho chamado Swarga, cujo filho chamava-se Nandi. Os filhos de Vishwa foram os Vishwadevas, que não tiveram progenie. Do ventre de Sadhya vieram os Sadhyas, que tiveram um filho chamado Artasiddhi. Os 2 filhos que nasceram do ventre de Marutvati foram Marutvan e Jayanta. Jayanta, uma expansão do Senhor Vasudeva, é conhecido como Upendra. Os semideuses chamados Malhurtikas nasceram do ventre de Muhurta. Esses semideuses conferem os resultados das ações das entidades vivas de suas respectivas eras. O filho de Sankalpa era conhecido como Sankalpa, e dele nasceu a luxúria. Os filhos de Vasu eram conhecidos como os 8 Vasus. Ouve então, enquanto menciono seus nomes: Drona, Prana, Dhruva, Arka, Agni, Dosha, Vastu e Vibhavasu.
De Abhimati, a esposa de Vasu, nasceu Drona. De Abhimati, a esposa de Vasu, chamado Drona, foram gerados os filhos chamados Harsha, Shoka, Bhaya e assim por diante. Urjaswati, a esposa de Prana, deu à luz 3 filhos, chamados Saha, Ayus e Purojava. A esposa de Dhruva era conhecida como Dharani, e de seu ventre nasceram várias cidades. Do ventre de Vasana, esposa de Arka, nasceram muitos filhos, encabeçados por Tarsha. Dhara, esposa de Vasu, chamado Agni, deu à luz muitos filhos, liderados por Dravinaka. De Kritika, outra esposa de Agni, nasceu o filho chamado Skanda, Kartikeya, cujos filhos eram encabeçados por Vishakha. Do ventre de Sharvari, esposa de Vasu, chamado Dosha, veio à luz o filho chamado Shishumara, que era uma expansão da Suprema Personalidade de Deus. De Angirasi, a esposa de Vasu, chamado Vastu, a esposa do Vasu, chamado Vastu, nasceu o grande arquiteto, Vishwakarma. Vishwakarma tornou-se o esposo de Akriti, de quem nasceu o Manu, chamado Chakshusha. Os filhos de Manu eram conhecidos como Vishwadevas e Sadhyas. Usha, a esposa de Vibhavashu, deu à luz 3 filhos, Vyusta, Rochisha e Atapa. De Atapa surgiu Panchayama, a duração do dia, que desperta todas as entidades vivas para executarem atividades materiais. Sarupa, a esposa de Buddha, deu à luz 10 milhões de Rudras, dentre os quais os 11 principais Rudras eram Raivata, Aja, Bhava, Bhima, Vama, Ugra, Vrishakpi, Ajaikapat, Ahirbradhan, Bahurupa e Mahan. Seus filhos, os seus associados, os fantasmas e duendes, que são bem aterrorizantes, nasceram da outra esposa de Buddha. O Prajapati Angira teve 2 esposas, chamadas Swadha e Sati. A esposa chamada Swadha aceitou todos os Pitas como seus filhos, e Sati aceitou Atharvangirasa, Veda, como seu filho. Krishashwa teve 2 esposas, chamadas Artis e Dishana. Na esposa chamada Artis, ele gerou Dhumaketu, e em Dishana ele gerou 4 filhos, chamados Vedashira, Devala, Vayuna e Manu. Kashyapa, que também é conhecido como Tarksha, teve 4 esposas, Vinata, Suparna, Kadru, Vinata, que é chamada também de Suparna, Kadru, Patangi e Jamini. Patangi deu à luz muitas classes de pássaros, e Jamini deu à luz gafanhotos. Vinata, Suparna, deu à luz Garuda, o carregador do Senhor Vishnu, e Anuru, ou Aruna, o quadrigário do Deus do Sol. Kadru deu à luz diferentes variedades de serpentes. Ó Maharaj Parikshit, melhor entre os Bharatas, todas as constelações chamadas Kritika eram esposas do Deus da Lua. Entretanto, porque o Prajapati Daksha o amaldiçoara a sofrer uma doença consumptiva, o Deus da Lua não pôde gerar filhos em nenhuma de suas esposas. Depois disso, o rei da Lua, usando de palavras corteses, apaziguou Prajapati Daksha e assim conseguiu reaver as porções de luz que perdera por ocasião de sua doença. Entretanto, ele não pôde gerar filhos. A lua perde seu brilho durante a quinzena do minguante, e na quinzena do crescente
ela volta a manifestar-se. Ó rei Parikshit, agora, por favor, ouve, enquanto enuncio os nomes das esposas de Kashyapa, as quais produziram toda a população do universo. Elas são as mães de quase toda a população do universo inteiro, e é muito auspicioso ouvir os seus nomes. Elas são Aditi, Diti, Danu, Kasta, Arista, Surasa, Ila, Muni, Krodhavasa, Tamra, Surabhi, Sarama e Timi. Do ventre de Timi nasceram todos os seres aquáticos, e do ventre de Sarama nasceram os animais ferozes, tais como os tigres e os leões. Meu querido rei Parikshit, do ventre de Surabhi nasceram o búfalo, a vaca e outros animais de cascos fendidos. Do ventre de Tamra nasceram as águias, os abutres e outras grandes aves de rapina. E do ventre de Muni nasceram os anjos. Os filhos nascidos de Krodhavasha foram as serpentes, conhecidas como Dandashuka, bem como outras serpentes e os mosquitos. Todas as várias trepadeiras e árvores nasceram do ventre de Ila. Os Rakshasas, maus espíritos, nasceram do ventre de Surasa. Os Gandharvas nasceram do ventre de Arista, e os animais cujos cascos não são fendidos, tais como o cavalo, nasceram do ventre de Kastha. Ó rei, do ventre de Danu apareceram 61 filhos, dentre os quais esses 18 foram importantes: Dvimurdha, Sambara, Arista, Hayagriva, Vibhavasu, Ayomukha, Sankushira, Swarbhanu, Kapila, Aruna, Puloma. Paloma está aí? Puloma, Vrishaparva, Ekachakra, Anutapana, Dhumrakesha, Virupaksha, Viprachiti e Durjaya. A filha de Swarbhanu, chamada Suprabha, foi desposada por Namuti. A filha de Vrishaparva, chamada Sarmista, teve como esposo o poderoso rei Yayati, filho de Nahusha. Vaishwanara, o filho de Danu, teve 4 belas filhas, chamadas Upadanavi, Hayashira, Puloma e Kalaka. Hiranyaksha desposou Upadanavi e Kratu casou-se com Hayashira. Depois disso, a pedido do Senhor Brahma, o Prajapati Kashyapa casou-se com Puloma e Kalaka. As outras 2 filhas de Vaishvanara, nestas 2 esposas, Kashyapa gerou 60.000 filhos, encabeçados por Nivatakavacha, e que são conhecidas como Paulomas e Kalakeias. Eles tinham muita força física e habilidade de lutar, e só queriam perturbar os sacrifícios executados pelos grandes sábios. Meu querido rei, quando teu avô Arjuna foi aos planetas celestiais, sozinho, matou todos esses demônios, e assim o rei Indra desenvolveu grande afeição por ele. Em sua esposa Simhika, Viprachiti gerou 101 filhos, dentre os quais Rahu é o mais velho e os outros são os 100 Ketus. Todos eles abraçaram posições em planetas importantes. Agora, por favor, escuta enquanto faço a descrição cronológica dos descendentes de Aditi. Nesta dinastia, Narayan, a suprema personalidade de Deus, adveio como expansão plenária. São os seguintes os nomes dos filhos de Aditi: Vivashvan, Aryama, Pusha, Twashta, Savita, Bhaga, Dhata,
Vidhata, Varuna, Mitra, Shatru e Urukrama. Samgya, a esposa de Vivashwan, o deus do sol, deu à luz o humano chamado Shraddhadeva. E essa mesma esposa, afortunada, também deu à luz os gêmeos Yamaraj e o rio Jamuna. Então Yami, enquanto vagava pela terra sob a forma de égua, deu à luz os Ashwini Kumaras. Shaya, outra esposa do deus do sol, gerou 2 filhos chamados Shanaishchara e Savarni, Manu, e uma filha, Tapati, que se casou com Samvaran. Do ventre de Matrika, a esposa de Aryama, nasceram muitos sábios eruditos. Dentre eles, o Senhor Brahma criou as espécies humanas que têm aptidão para a autoanálise. Pusha não teve filhos. Quando o Senhor Shiva ficou irado contra Daksha, Pusha riu do Senhor Shiva e mostrou seus dentes. Portanto, perdeu os dentes e teve que viver comendo apenas farinha moída. Rachana, a filha de Daityas, tornou-se a esposa do Prajapati Twashta. Através de seu sêmen, ele gerou-lhe no ventre 2 filhos poderosíssimos, chamados Sanivesha e Vishwarupa. Embora Vishwarupa fosse filho da filha de seus eternos inimigos demônios, os semideuses, em acato à ordem de Brahma, aceitaram-no como seu sacerdote, quando eles foram abandonados pelo seu mestre espiritual, Brihaspati, a quem desrespeitaram. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 6º canto, 6º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Progenie das Filhas de Daksha. Eu acho que para todos nós esse tema aqui merece explicações, né? O que acontece com o Srimad Bhagavatam é que é uma coleção, é um livro formado por uma coleção de 12 diferentes cantos. Cada canto tem alguns volumes. Esse é o 6º canto. Canto é uma divisão literária que envolve um determinado tema. E são 10 temas principais no Srimad Bhagavatam. Um dos temas é a criação. E essa criação, o Gênesis, essa criação é apresentada aqui nesse capítulo na produção dos indivíduos, das criaturas dentro dos 3 mundos. Não estamos falando apenas do planeta Terra. A ciência, infelizmente, ainda não comprovou que tem vida em outros planetas. Então, a gente que é, assim, quadradinho pelo paradigma, a gente que é enquadrado pelo paradigma científico, tem a tendência a desacreditar de tudo que a ciência não legitima com seu carimbo. Isso aqui é científico, isso aqui é verdade. Mas nós não iríamos acordar tão cedo e nos reunir essa hora da manhã para ler alguma coisa sem importância e alguma coisa que não fosse extremamente fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Então o Bhagavatam não está brincando quando apresenta esse tema. Para nós que não conhecemos essas personalidades, podemos ficar surpresos. De todas elas, eu posso dizer que pelo menos uma eu gostei de ouvir aqui, que é Kashyapa Muni sendo chamado de Takshi. Porque Kashyapa Muni tem uma história que é muito interessante. E aqui eu entendi por que ele tem esse segundo nome, além de Kashyapa. Porque eu vou explicar várias coisas, mas eu quero dizer logo isso. Kashyapa Muni fazia parte de todos os Munis que estavam reunidos ao redor de Parikshit Maharaj para proteger com uma corrente de orações para proteger Parikshit Maharaj de Takshaka, a cobra como um dragão que tinha asas
e que iria picá-lo. Ele estava amaldiçoado para ser picado no 7º dia. Então eles fizeram uma corrente. Então Takshaka podia muito bem vir voando e passar por cima, assim, descer num rasante vertical, obrigado, num rasante vertical e picar ele. Mas eles eram muito poderosos, aqueles sábios. Eles fizeram a corrente física e fizeram também a corrente mental, que fazia a abóbada daquela meia esfera, assim, né? Hemisfera, assim, né? Então, o que aconteceu? Eles estavam ali, aí Takshaka, que tinha pensamento maléfico, malévolo, então Takshaka disse, como eu vou picar Parikshit? Eu tenho que picá-lo, porque ele cometeu uma ofensa, ele tem uma maldição, eu tenho que matá-lo, e a relação dele, a maldição dele está relacionada com uma morte injusta de um membro da minha família, que era uma cobra. Ele matou injustamente uma cobra só para poder colocar de deboche, para zoar, como a gente fala hoje em dia, para zoar com o Brahmana. Ele matou uma cobra desnecessariamente e colocou uma guirlanda lá no Brahmana. Então, eu tenho que matar Parikshit, eu não posso deixar de fazer isso. Takshaka pensava isso, aí disse, tem uma ideia. Aí ela vai lá, consegue tesouros dos planetas celestiais, cheios de joias, assim. Ela vem e passa, assim, nos olhos de todos os munis que estavam fazendo a corrente para impedir que ela entrasse. Então, Kashyapa Muni olhou e ficou encantado com aquele tesouro e se corrompeu, né? Então, políticas à parte, bom, não vou falar isso. Hoje em dia o Brasil tem uma política contra a corrupção, né? Pelo menos, não sei se é política muito séria, eu não quero entrar nos detalhes da política, não sei se é uma decisão muito séria contra a corrupção, mas pelo menos a gente ouve falar que estão lutando contra a corrupção. E na minha geração nem tinha essa luta, o que tinha era outra história. Mas então, o que aconteceu? Takshaka se disfarça, não como cobra, assim, mas ela se disfarça, e ela então apresenta Kashyapa Muni. O que é que ele faz? Ele quebra a corrente. Ele sai da corrente, pega o tesouro e vai embora. E aí deixa aquela falha na corrente. E Takshaka entra por ali. E aí pica Parikshit Maharaj. Então, eu não lembrava, eu já li isso, mas eu não lembrava que ele era chamado desse nome. Verso 42, eu vou ver o nome direito para dar a informação para vocês. Bom, eu pensei que era o 42, mas não é. Mas é algum nome relacionado com Takshaka. Eu não conheço muito bem o sânscrito para poder criar um raciocínio lógico e chegar, mas é algo relacionado com Takshaka. Então esse era o nosso amigo Kashyapa Muni. Então, o Bhagavatam não colocaria isso aqui assim, por acaso. Temos que entender que toda essas criaturas estão sendo distribuídas por inúmeros planetas. Os planetas das 3 divisões planetárias. São 3 divisões planetárias: superiores, intermediárias e inferiores. Aqui também fala algo interessante, que fala dos anjos, né, da criação dos anjos. Eu fiquei surpreso porque, recentemente, alguém me perguntou sobre referente à teologia bíblica. Eles vieram me perguntar como nós víamos os anjos. Então eu disse que nós não usávamos essa palavra, que nós usávamos a palavra, usávamos a expressão de semideuses e tal, eu expliquei assim. Mas aqui, anjos são os Gandharvas. E os Gandharvas, como Gandharvika, a nossa Gandharvika particular, cantam muito bonito e tocam instrumentos. E os anjos, na teologia bíblica, também tocam harpas e instrumentos. Né? Se vê, às vezes, os anjos
assim. Eles estão despidos e para mostrar inocência ou pureza e tal. Então há algumas semelhanças, mas eu não quero entrar nessa de comparação, porque eu nem me sinto tão habilitado para fazer uma comparação assim. Quero apenas chamar a atenção que esse tema é importante porque fundamenta o Bhagavatam como uma escritura de referência para todo tipo de erudição. Eu mostrei para vocês a mínima conexão que eu fiz com Kashyapa, porque eu conheço a história. Mas cada personagem desse está relacionado com grande parte do Mahabharata, do Ramayana e de todas as grandes literaturas e dos Vedas, de todos os Vedas, dos hinos védicos. Todas essas personalidades estão relacionadas, são verdadeiras autoridades. E alguns são asuras, que têm um comportamento ruim. Asura é a palavra sânscrita para o termo demônio. A gente não usa muito esse termo por causa da natureza pejorativa da palavra. E a gente quer fazer mais uma análise neutra do que uma análise pejorativa, uma análise sectária. Mas esse assunto é um assunto muito importante dentro do Bhagavatam. Se a gente não vê importância, é por nossa falta de cultura. Mas alguém que nasceu dentro dessa cultura, por exemplo, que foi adquirindo conhecimento desde criancinha, ouvindo as histórias, quando fala os Ashvini Kumaras, os Vassos, Drona, vai ligando todos esses nomes e vai dizendo, olha a origem de Drona, aqui está dizendo quem é o pai, quem é a mãe e tal. Aí vai os Rudras, né? Os Rudras. Outro dia eu estava tentando lembrar essa palavra quando me referente a Shiva e não lembrava. Rudra é o Shiva irado, é o Shiva irado. Então é o efeito Rudra que faz a gente chutar a parede, coisas dessa natureza. É o efeito Rudra que afeta a gente tem que orar a Krishna e orar a Rudra para nos livrar da ira, porque ela nos pega assim, né? Agora, vocês viram, quando falou do ser humano, qual foi a característica? Quem lembra? Eu dei uma dica. São os únicos aptos para a autoanálise. Aptos para a autoanálise, os seres humanos, o que nós somos. Nós estamos aqui reunidos agora para ouvir uma escritura que diz que no meio de toda essa vastidão de criaturas, nós somos dotados do poder de autoanálise. Já pensou? Podemos refletir, parar e pensar, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Por que eu tenho que me entregar ao sistema e ser um número a mais, esse tal de CPF? Por que eu tenho que ser isso? Até os estrangeiros agora não podem nem passar pelo Brasil, que já tem que fazer o CPF. Então, imaginem, por que eu tenho que ser um número a mais? Por que eu não posso ser um indivíduo integral? Por que eu não posso conhecer a mim mesmo, a minha natureza divina, que está lá dentro, escondida, atrás de toda essa carcaça que vai passando, modificando, envelhecendo? Desde que eu nasci, eu tinha um corpo. Me mostram as fotos daquele bebê gordinho com a barriga assim. Eu sempre fui assim, barrigudo, que comia muito e tal. E agora eu tô adulto, tô velho, o corpo vai mudando, mas e a essência, a minha essência, que perdurou em toda essa mudança até hoje, nesse momento da minha reflexão? Esse é o ser humano. Aí o Bhagavad Gita nos dá dicas, né? Dehimasmin yata dehe kaumara jauvanam jara tata dehantara prapti dhiras tatra namuhyati. Dhira, não se perturbar, não se deixar perturbar por nada, ou seja, não internalizar nada, nem ofensas, nem bajulação, nem nada dentro desse mundo. Não internalizar nada, apegos, sentimento de propriedade dentro desse mundo, sentimento de nacionalidade, sentimento de humanidade. Nada disso deve ser internalizado no eu divino. Ele é aceito
em diferentes níveis da nossa estrutura. Porque aqui, Vitor, aqui a maioria das pessoas que estão aqui estão concluindo um curso que foi começado em Campina Grande. Então, nesse curso, vocês estudaram algumas coisas, a gente falou de alguns temas, né? Então, esse verso que a gente citou, Derrinos minha, tarderê, vocês conhecem, e ele diz que a pessoa não deve se perturbar. A pessoa não deve se perturbar com nada e não deixar entrar até a nossa intimidade divina, nossa natureza divina lá dentro, nada que possa nos perturbar e nos fazer perder o foco da autoanálise, da autorrealização espiritual. Mas nós temos diferentes estruturas para essa autoanálise. Quais seriam as estruturas? Os sentidos, a mente, a inteligência e até mesmo os elementos externos que estão disponíveis por aí. Se a gente contempla um pôr do sol, o pôr do sol nos manda uma mensagem. A gente contempla o nascer do sol, em João Pessoa é maravilhoso ver o nascer do sol, o pôr do sol também. Mas o nascer do sol é maravilhoso a gente ver. Então, também vem uma mensagem. Se a gente olha o céu estrelado, a lua cheia, ou a lua nova, ou qualquer fase, ou procurar a lua no céu e não a encontrar, qualquer relação com a natureza, nós recebemos uma mensagem. E essa mensagem entra em diferentes níveis das nossas estruturas. Elas podem atingir apenas nossos sentidos. Elas podem atingir também a nossa mente. Elas podem atingir também a nossa inteligência. Mas a grande maioria da relação, de tudo relacionado com o mundo material, não deve atingir o nosso eu divino, a alma. Ela pode chegar até a nossa inteligência, mas ela não deve atingir a nossa alma. Nunca devemos nos identificar com toda essa estrutura material que serve unicamente para interagir com as outras criaturas, com o universo material, com a criação material. Nós devemos sempre refletir sobre a nossa natureza divina e procurar no outro a natureza divina que tem nele. Porque até chegar lá, a gente vai passar por muitas camadas. E cada camada dessa pode nos atrair ou nos rejeitar. E pode nos atrair em determinado momento e nos repugnar em outro momento. Porque tudo é mutável. Tudo é mutável. A minha mãe é bem miudinha, pequena, assim. Ela tem pequena estatura. Vititra, quando estava aqui na fazenda, muito grandão por todos os lados, assim, meu irmão, né? Então, uma vez ele apresentou a minha mãe, aqui mesmo, nessa sala, para convidados deles, daqui, da vizinhança, que ele sempre fez muita amizade com as pessoas moradoras daqui. Então, ele convidou. Aí, ele apresentou, e ele botou assim um braço nela, assim, né? Um braço nela, e disse, essa é minha mãe. Aí um dos meninos, que era filho ou neto da galera que estava ali, fez assim, uma cara de surpresa. Aí ela fez, pois é, meu filho, imagine, né? Eu tão pequenininha, consegui ter um filho tão grandão desse, né? E apontou assim para ele. Então, observem como funciona a natureza material. Observem como funciona a natureza material. Ela tem disparidades terríveis, ela tem variedades fantásticas, E essa heterogeneidade da natureza material é muito atrativa para a nossa mente, para a nossa inteligência, para nossos sentidos. E elas funcionam, às vezes, como armadilhas, às vezes funcionam como lições, às vezes funcionam como inspiração para a autoanálise. A natureza material está aí disponível para nós fazermos a leitura dela de acordo com a nossa capacidade, com as nossas ferramentas. É por isso que nós devemos adquirir cultura.
É por isso que nós devemos nos aproximar de uma alma iluminada, de uma pessoa autorrealizada. E, junto a essa alma autorrealizada, obter as ferramentas adequadas para analisar a natureza material. O que é isso? O que é aquilo? Qual a importância disso? Por que dão tanta importância para isso? Por que existe tanta desigualdade dentro desse mundo? Nós podemos analisar tudo isso de acordo com critérios dados por almas autorrealizadas. Neste capítulo de hoje, falamos de inúmeras almas autorrealizadas. A grande alma autorrealizada que inspira todo este conhecimento aqui, neste contexto, é Parikshit Maharaj. Aquele que foi picado pela cobra, que havia cometido uma ofensa e que nem se revoltou pela maldição que recebeu, pela ofensa que cometeu. Parikshit Maharaj se enquadra no que nós lemos ontem, aqui mesmo. Ele se enquadra... Ele se enquadra no mesmo exemplo de Narada Muni. Como Narada Muni é uma pessoa comprovadamente santa, quando Prajapati Daksha o amaldiçoou, ele replicou que Tad Badham. Sim, o que disseste é bom. Aceito esta maldição. Ele poderia ter revidado o Prajapati Daksha, lançando a este uma maldição, mas por ser um sábio, tolerante e misericordioso, não tomou nenhuma represália. Então, Parikshit Maharaj podia ter feito o mesmo, ter se revoltado contra a maldição que recebeu, e ele provavelmente receberia apoio dos Munis para se livrar daquela ofensa que ele tinha cometido e se livrar da maldição. Porém, ele aceitou a maldição que dizia que ele devia morrer em 7 dias, picado por uma cobra. Então, ainda assim, uma alma autorrealizada como Parikshit aqui, busca pelo conhecimento em outra alma ainda mais autorrealizada, que é Shukadeva Goswami, o autor desse capítulo. É Shukadeva Goswami que está falando aqui. Shukadeva Goswami explicando para Parikshit Maharaj toda essa história. Imagine, Parikshit Maharaj está para abandonar o corpo. Faltam poucos dias para ele abandonar o corpo. Está no 6º capítulo, no 6º canto já. Ele ouviu todos os 12 cantos do Bhagavatam. Quando ele terminou de ouvir, Takshaka veio e picou ele. Então aqui está na metade. Então, se eram 7 dias, ele está no 3º dia e meio. Então aqui ele está no 3º dia, faltam 3 dias e meio para ele morrer. E ele tem que ouvir de toda essa turma que está falando aqui, da progenie, das filhas das esposas de Kashyapa Muni, que deu origem a toda a população humana, Diti, Aditi e as outras. A gente conhece as mais famosas, Diti e Aditi. Mas todas as outras. Então, por que isso tem uma importância fundamental para o nosso processo de autoanálise, para o nosso processo de autorrealização? É uma cultura muito profunda que mostra um animismo, mostra que o mundo não está aí por acaso, como pensam os cientistas, que houve um Big Bang e que depois desse Big Bang tudo foi para os seus devidos lugares, começou a girar, a rodar e a produzir um monte de criação em toda parte. Não é bem assim que isso está explicado aqui. Aqui vai muito mais pela linha do criacionismo, que diz que toda a manifestação cósmica vem de um Criador, e que esse Criador é consciente, é inteligente, é um indivíduo, é uma pessoa. Então aqui vai muito mais por essa linha. Só que aqui tem muito, se apresenta um conhecimento que é muito exótico para todos nós. Imagine um único ser que que do ventre saem serpentes e saem aves e saem outros tipos de seres. Como minha mãe dizia, saiu esse
monstrinho aqui de dentro de mim, eu tão pequenininha, saiu esse monstrinho. Não saiu daquele tamanho, né? Mas depois cresceu. Então, mas a gente não pode entender racionalmente, porém o capítulo que fala da progenie das filhas de Daksha traz um conhecimento muito importante para quando nós tivermos mais cultura e para nós fundamentarmos nossa fé. Então, a criação e a subcriação, aqui o exemplo agora está falando da subcriação, que é quando começam a se criar as criaturas. Primeiro se cria a parte, digamos, física, geológica, espalhada assim, e por fim se cria tudo isso. Os Prajapatis entram para povoar com criaturas. Então, a linguagem pode não ser compreensível racionalmente, mas é dada como um conhecimento genuíno no Bhagavatam. Nós lemos esse livro na sequência. Cada vez que entramos num capítulo, nós lemos o capítulo todo para saber o que vai acontecer nos próximos dias. E depois, a cada dia, nós lemos um verso com um significado que hoje nós não lemos, que é dado por nosso mestre Prabhupada. Então, nós lemos esse livro, estamos lendo desde o canto 1, já estamos no canto 6, e vamos até o canto 12, assim lendo dessa maneira. E isso é importante para a gente sempre vai fazer isso aqui pela manhã. Os residentes daqui devem sempre ser muito sérios na leitura do Bhagavatam, porque é uma das angas de Bhakti. Acho que vocês viram isso no Néctar da Devoção. O Néctar da Devoção é um resumo dado por Prabhupada do Bhaktirasamrita Sindhu. E o Bhaktirasamrita Sindhu apresenta as angas, as diferentes partes de Bhakti. E entre as 5 mais importantes, ler o Bhagavatam é uma delas. Então, nós podemos continuar lendo. É muito mais vantajoso ler o Bhagavatam, sim, sob o ponto de vista da autoanálise, do nosso caminho de autorrealização, do que ler as mensagens de WhatsApp que os nossos parentes mandam. Bom dia, com aquelas luzinhas assim. Boa noite, com aquela outra luzinha apagando, assim, né? Então, é muito mais vantajoso ler isso aqui. Muito embora as mensagens, apesar de serem dadas assim de maneira muito comum, elas também têm uma mensagem de boa vontade, de amor, de bons desejos, né? Mas o Bhagavatam nos dá ferramentas para vivermos a cada dia e olhar o mundo material e entender. Aqui tem muitas almas espirituais em busca de autorrealização. Nós estamos agora, às 6 horas da manhã, reunidos para estudar um livro que vai dar ferramentas para todas essas almas espirituais viverem melhor dentro da sua carcaça, que às vezes são carcaças masculinas, outras femininas. Algumas são gigantes, como o Vitor, algumas são menos altas, algumas são fortes, como o Hitakari, algumas são fracas, como eu. Então, sempre tem variedades, e muitas variedades, mas dentro tem uma essência que é idêntica, que não há diferença entre gordo, magro, homem, mulher, fraco, forte, eu me prevaleço disso. Fraco, forte, o que seja, não há diferença. Somos todos iguais em essência. E o princípio é liberar esta essência, fazer esta essência predominar sobre essa substância que não tem tanta importância e está destinada à morte fatal. Alguma pergunta? Hitakari primeiro. Esos corpos das esposas de Kashyapa eran corpos especiais para gerar essas bestas, as serpentes e tal? Corpos humanos femininos. Corpos humanos femininos.
Todas filhas de Daksha, Daksha também. Corpo humano. Obrigado. Um adendo, então aquela pergunta fala, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, fala que foi gerado por uma mulher. Que pergunta mais difícil. A minha pergunta, Maduro, seria, o senhor disse que através de tal filho nasceu a luxúria, teve o arquiteto, seria a personificação da luxúria? Seria... Que se espalhou toda parte. Bueno, no sé si este tema lo entendí mal, pero Yamaras y o río Yamuna são gêmeos? Irmãos gêmeos. O rio Yamuna tem as mesmas características de Dharma de Yamaraj. O contato com o rio Yamuna nos dá a mesma purificação do contato com o Dharma, do contato da prática do Dharma. O rio Yamuna tem isso. O nome de Baladeva podia ser Dharmaraj, Yamaraj, e o da irmã dele, gêmea, podia ser Yamuna. O senhor disse aí no Bhagavad Gita que os seres humanos têm a capacidade de autoanálise. E o que acontece com os outros? São instintivos. Eles vivem de acordo com os instintos. Os instintos de sobrevivência, de sexualidade, de preservação territorial, preservação do espaço. Eu estava fazendo uma pesquisa para a avestruz, para ver se a gente podia trazer algum predador para cobras aqui, porque o único predador das cobras aqui somos nós. Temos que andar com cacete, porque quando elas aparecem no nosso território, a gente não vai procurar caçar cobra, mas se ela aparece... Então, estava pensando nisso, mas desisti porque eles são muito territorialistas e eles ficam muito apegados ao lugar. E quem passa por lá, ele pica. Já viu o bico do avestruz, né? Olha o tamanho. Se não sair de atrás. E as pernas também, né? Sai correndo atrás. Já tive essa experiência. Imitei igualzinho, não é não, Bala? Pois é. Então os outros são assim, territorialistas, estão sempre apegados à sobrevivência, afetividade, autoestima. E sempre pensando em quê? Comer, dormir, desfrutar da vida sexual e se defender. Isso é vida comum para toda criatura. O ser humano se diferencia com autoanálise. E essa tendência humana que a gente tem a ter esse comportamento também vem dessas pessoas que não têm autoanálise? Não entendi. Essas pessoas têm uma tendência diferente do ser humano, que é instintivo. A nossa tendência instintiva, assim, de ser territorialista e tudo mais, vem dessas pessoas? Vem do corpo. Vem do nosso corpo. Da nossa substância, nossa carcaça. Não vem da nossa essência. Então, o que acontece? Essa carcaça toda aqui tem uma inteligência que pode transcender. Ela pode sair da sua limitação. Os animais, eles têm uma inteligência, na estrutura do animal, a inteligência deles fica abaixo dos sentidos. Na hierarquia, na nossa hierarquia matéria inerte, sentidos, mente, inteligência e alma, não é? Na deles a inteligência é a mais curta. Depois vem a mente, que é bem criativa. Se você tiver um caminho de cupim, você passar o dedo, ele rapidamente vai recuperar, porque eles precisam de temperatura interna adequada, porque o corpo deles não tem pele resistente ao sol e ao frio. Então eles caminham ali naquela coisinha de barro porque é térmica, eles fazem na temperatura deles. Se a gente fizer isso, eles sofrem muito e rapidamente eles recuperam. Um formigueiro, se a gente destrói, eles reconstroem, porque a mente é muito criativa. E uma vez aqui na sala do templo nós tínhamos aquela mesa ali com gavetinha.
E eu fui fazer o puja de Prabhupada, quando abri, estava uma cobra dormindo lá dentro, na gaveta. Ela subiu pela perna, ali a gaveta tem uma fresta, ela passou assim e achou que lá dentro... Só que elas dormem já no bote, né? Elas só dormem enroladinha, porque se alguém atacar, elas levantam 30 centímetros e pá! Não, 30% do seu tamanho e pica. Então ela estava lá toda enroladinha. Então, são criativos. A mente é muito criativa. E os sentidos mais fortes ainda. Mas nós não. A nossa estrutura mais elevada é a inteligência. Mas o senhor está falando mais da parte inferior e da parte superior, como semideuses. Porque são diferentes dos seres humanos também. São diferentes. Não são capazes da autoanálise também. Né? Eles não são? Não, então, aí que tá. Porque se o ser humano, porque a pergunta do Baladeira fez, o senhor foi pelo lado dos inferiores, né? É. E essa pergunta, ela também corresponde aos superiores? No caso dos anjos e semideuses e daí por diante? Os semideuses e os anjos, eles têm funções específicas dentro do universo. Eles são diferentes dos seres humanos. Os seres humanos, eles não são padronizados. O sistema quer nos fazer padronizados, mas não consegue. Pode observar, na história da humanidade, toda hora uma revolução, toda hora uma guerra, porque não aceitam o sistema. Então o ser humano não é essa coisa manipulada. Mas os semideuses, os anjos, etc., eles chegam com funções específicas, eles têm funções específicas. A inteligência deles é muito grande. Mas eu não saberia dizer agora qual é a hierarquia deles. Mas eles têm siddhis, poderes místicos. Então talvez na estrutura deles eles tenham algo mais que inteligência, siddhis, poderes místicos. Isso eu sei que eles têm. Eles podem voar no ar, assim, né? Eles podem voar. Eu acho que voar é sempre no ar, né? Eles podem voar, eles podem ficar pequenos, podem ficar gigantescos. Mas o ponto é que eles talvez não tenham necessidade de autoanálise até por isso, né? Porque eles já vêm pré-determinado, né? Mas eles têm, lembrando agora das histórias, lembrando de como se explica, tem muitos casos de autoanálise. Indra, por exemplo, não é? Indra, quando ele entendeu que ele mandou Samvartaka para destruir Vrindavana, então ele parou, como é aquela coisa dos emotions lá? Ele parou para pensar e ele disse, esse moleque aí é Krishna mesmo, só pode, porque ele está 7 dias com a mão esquerda levantando a colina de Govardhana, pelo amor de Deus, isso aí é Krishna. E eu não tinha reconhecido. Então eles são, aí o que ele diz? Ele vem e diz, me perdoe, eu sou muito caído. Então eles têm, os animais não têm esse poder de reconhecer os erros e de aprender as lições, assim, a não ser para satisfazer suas necessidades primárias, sobrevivência, acasalamento e territorialismo. Eles têm, isso é muito primário. No estudo de autorrealização, nós temos também essas 3 etapas como as 3 primeiras etapas básicas de todo ser humano, toda a alma condicionada ao corpo humano. Sobrevivência, afetividade e autoestima. Né? Depois é que vem transformação, crise. Depois da transformação, da crise, vontade de mudar, vontade de se revoltar, de se rebelar contra o sistema, contra a opressão da própria natureza, aí é que entra coesão interna, ele vai ficar dentro da sua natureza divina, vai se estabelecer na sua natureza divina, vai lutar para compaixão, para ter compaixão pelos outros, para atuar na coesão externa, fazer a diferença, então eu vou ajudar as pessoas e por fim servir até as cobras nos seus devidos lugares. Como eu fiquei preocupado com essa história de apareceram várias cobras consecutivamente e consultei o acharya dessa região, que é Vititra, e ele me disse, tranquilo, nós estamos há 30 anos aí, não tivemos nenhum acidente sério com cobra, elas fogem da gente, elas não querem estar perto da gente.
Mas um encontro ocasional, nós já temos que saber como nos prevenir, mas não precisa toda essa preocupação. É o Acharya daqui, eu fui considerado. Parece que tem a ver essa questão da autoanálise dedicada ao ser humano com o mesmo ponto do planeta intermediário, da capacidade do ser humano ter também a capacidade de transcender, porque os outros, tanto os superiores quanto os inferiores, eles estão com objetivos já predeterminados e não tem essa característica de, com facilidade, transcender diretamente ao mundo espiritual também, né? Muitos semideuses, isso não é geral para os semideuses, isso é para as almas comuns que chegam aos planetas celestiais. Os semideuses têm uma especialidade diferente, eles são próprios, eles têm deveres prescritos, adequados, que dão a liberação. Então eles podem sair dali diretamente para o mundo espiritual, eles não precisam nascer nos planetas intermediários, os semideuses. Agora, os seres humanos que vão aos planetas celestiais, esses sim, né? Tem que voltar. Entenderam? Entendeu? Debería ser el proceso de autoanálisis dos semideuses o el ciclo de Brahma cuando ele esconde as vaguinhas. Sim, também. Ele também refletiu, viu que era também. E são os grandes, né? Os grandes semideuses. Imagine os menores também podem reconhecer seus erros. Vamos parar aqui, senão a gente fica o dia inteiro, né? Então, e a gente... Eu só queria fazer um comentário. Sim. Você comentou sobre as paisagens, né, que trazem uma mensagem. Eu sempre pensei isso e achei que só eu pensava isso. Eu costumo dizer que uma paisagem pode mudar a tua vida, né? Justamente por essa mensagem que ela pode trazer, né? Que você comentou. Estamos juntos. Obrigado, então. Bom dia para todos.